Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um dia de plano de artista. E para quem tá chegando agora, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente avisa quando tá começando as lives. E hoje a gente tem um super convidado, o Killian Glasner. E o Killian vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar um pouco da trajetória, vai contar um pouco das suas estratégias. Bom dia, Paloma. Bom dia, Julieta. Bom dia, Desi. E a gente vai saber um pouquinho mais da história dele. O Killian vai contar, ele começou, né, um pouquinho mais cedo do que a maioria, assim, menino prodígio. Mas, deixa eu até chamar ele aqui. Calma aí. Bom dia. E o trabalho dele teve bastante, algumas alterações, né? Apesar de nunca ter tido alterações, mas teve algumas. E ele vai contar um pouquinho sobre isso. Eu acho que ele chegou. Deixa eu chamar. Aqui. Gente, tá frio no Rio de Janeiro. Quem tá no Rio de Janeiro, estamos com frio. Bom dia! Bom dia! Você me ouve bem? Super bem, e você? Ah, que bom. Adoro esse sotaque, gente. Ontem a gente teve sotaque de Delson. Del, hoje sotaque de Killian. Olha que delícia. Eu vi a live de Delson, muito boa. Né? Ele é Muito. ótimo. É. Inclusive, agora a Killian. gente é colega de galeria, porque ele entrou aqui na Garrido, aqui em Recife. Ah, Aí foi. agora é colega de galeria. Gente, eu adoro quando vocês viram colegas de galeria, porque muitos dos meus amigos artistas, né, falam assim, não, eu conheci o fulano porque ele era colega de galeria. Eu falo, gente, é muito maravilhoso isso. Killian, muito obrigada por ter vindo conversar Obrigado. com a gente. É uma trajetória aí, né? Bastante, ainda sendo muita coisa escrita. E, sei lá, vamos começar se apresentando. Fala pra gente um pouquinho de você. Então, sou o Killian, né? Como vocês já sabem, trabalho com artes visuais já há bastante tempo, né? Aproximadamente uns 20 a 25 anos. E atualmente continuo ativo na profissão, continuo fazendo muita coisa, muito projeto, trabalho quase todos os dias e vim aqui contar um pouco da minha trajetória, né? A Adriana fez esse convite, ela tem esse projeto maravilhoso, que é essa assessoria, essa consultoria para jovens artistas, assim, e é sempre bom contribuir, né, de alguma forma com isso. Eu acho que eu acho que artista aprende muito de artista, né? Não é à toa Sim. que Uhum. os ateliês, os assistentes, mas eu acho que essa série específica ela é muito boa para entender, né? Assim, como que vocês conseguiram, porque cada trajetória é muito distinta, muito diferente, muito especial também. Então eu acho que por mais que eu faça esse planejamento artístico, né, eu acho que muitas das coisas vêm dos próprios artistas. Foi assim que eu criei o planejamento também. Uhum. Então, eu queria saber, você começou muito cedo, né? Uhum. Como foi isso? Os seus pais são artistas? Isso eu não perguntei, não sabia. Não, mas são também, porque, assim, em casa, tanto meu pai quanto meu avô, eles sempre gostaram muito de arte, né? Então, eu vim de uma família que tem um berço cultural, um berço artístico muito forte, né? O meu avô, por exemplo, ele obrigava os 5 filhos, cada um tocava um instrumento musical diferente. Ele em casa acordava a casa tocando piano todo dia de manhã, pintava também, além de ser ortopedista, né, cirurgião, ele tinha a arte bem na rotina, né, no dia a dia dele. Então ele se juntava com artistas plásticos daquela época que saíam para pintar, enfim, faziam todas essas aventuras artísticas. E da família, o primeiro realmente que tomou a arte como profissão fui eu, né? Assim, realmente decidi levar à frente essa tradição, né? Que era uma tradição de família, né? Essa ligação forte com a arte.
E desde criança isso já era bem forte em mim. E quando cheguei assim mais ou menos aos 16 anos, 17 anos, eu comecei a desenhar sem parar e não e até hoje estou trabalhando, né? Então foi um processo que começou de uma forma natural na infância, né, buscando um curso de desenho aqui, outro ali, e depois foi tomando volume, né? Foi cada vez tomando mais conta da minha vida, da minha mente, e até que um dia decidi fazer isso só. Você falou que você começou a desenhar, né? Porque ela é um pouquinho mais velho que eu, né? Mas assim, você tinha a impressão de que para ser artista só podia ser pintor? Porque era o único caminho que tinha. Bem, no início era isso mesmo, porque a gente fazia aula de desenho e pintura, né? Começava assim, desenho, pintura e escultura. Mas aí, ao mesmo tempo, eu visitava o Mamã, que tinha acabado de abrir aqui em Recife, e via que também tinha outros artistas que trabalhavam outras coisas, faziam instalações, né? Então, comecei a ver o trabalho de Marcelo Coutinho, de Paulo Meira, e tinha outros artistas de fora que vinham e faziam instalações e eu achava muito legal também. E aí comecei, pô, será que um dia eu vou fazer isso e tal? E hoje eu faço e com muita naturalidade, né? Mas até naquela época eu lembro que eu encontrava alguns críticos, curadores, faziam viagem ao Rio, em São Paulo, encontrava os curadores, aí o pessoal, não, para de desenhar, vai fazer instalação, vai fazer videoarte. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema? Por que vocês estão negando o desenho? Porque o desenho não morreu, a pintura não morreu, vamos fazer, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. Tanto é que até hoje eu faço as instalações, mas não parei de desenhar e não parei de pintar. E eu tive a sorte, né, nesse meu percurso, quando eu tinha uns 18 anos, aproximadamente 19 anos, um japonês, né, de Tóquio, veio para cá, para Recife, né, ele estava morando em Lisboa e viu uma foto de Olinda, se interessou por Recife, Olinda, veio para cá morar. Era um andarilho desses viajantes. E a gente se conheceu e ele começou a me dar aula de desenho. E isso foi muito transformador, porque ele se tornou um mestre, né? Ele tinha um conhecimento vasto, né? Um cara que tinha passado a vida inteira viajando pelos 4 cantos do mundo, tinha morado na Índia 7 anos, era um budista, é um cara assim, posso dizer até que ele não era só um mestre, ele era um santo, né? Ele tinha um poder assim criativo e como pessoa que era fora do normal. E aí ele me acompanhou durante 2 anos e meio, até o momento que ele falou, Kylian, agora eu não posso mais continuar a te ensinar, porque se eu continuar, você vai virar um pequeno de mim, né? O nome dele era Shang, você vai virar Xanguinho. Então, melhor você seguir o seu caminho sozinho daqui para frente, vá para a Europa e saia desse ciclo familiar que você vive, dessa zona de conforto, vá para a Europa e experiencie outras coisas, vai estudar, vai encontrar outros artistas, vai viver. E foi aí que eu deixei o Brasil, fui morar na França, né? E chegando na França, na primeira semana já eu fui visitar a École des Beaux-Arts, que era um sonho para mim, né? Estudar nessa escola, tipo uma escola encantada, né? É uma escola que tem 250 anos, vários artistas incríveis passaram por lá, então tem muita tradição clássica, que eu sempre gostei muito, e tinha também uma pegada contemporânea forte. E aí, quando eu botei o pé nessa escola, me arrepiei todo e falei, nossa, eu preciso entrar aqui de algum jeito. E aí eu fui atrás, né? E eu passei um tempo me preparando pro concurso, né, de entrar na escola, e eles me aceitaram. E era bem competitivo o concurso, para você ter uma ideia, era mais ou menos umas 2.000 pessoas concorrendo para 30 vagas. Isso, 50 nacionalidades diferentes concorrendo, né? Mas a escola também tem uma proveniência de francês, né? Você tem que passar com francês. Tem que Tem... passar o teste de francês. Então, minha maior preocupação era o francês, porque quando eu cheguei na França eu não falava francês. E as provas de francês eram eliminatórias. Então, eu passava o dia inteiro estudando francês, à noite eu dormia com o rádio ligado, assim. Então, eu estava obcecado pela escola, obcecado por entrar ali. E eu fui em frente, né? Até consegui, assim. Foram uma bateria de provas, né? Tinha prova de desenho, prova de história da arte, prova de francês, enfim. Depois tinha uma entrevista com o júri no final de tudo.
E aí o júri abria o trabalho, né, pedia para abrir os quadros, né, os desenhos no chão, e eles começavam a me atacar, de certa forma, né, fazer perguntas mais contundentes, testando também meu psicológico, enfim, era meio interrogatório, não era só entrevista. E aí eu levei um trabalho que eu já tinha começado aqui no Brasil, que era uma série sobre assassinos, né? Não sei se você lembra desse trabalho. Eu vi rapidamente esse trabalho. Sim. Ele é mais antigo. Mais antigo. Aí eu tinha levado essa série, o que chamou muita atenção do júri na escola. E aí eu entrei numa discussão com um dos componentes do júri, que era um historiador, nem lembro agora o nome dele. Não sei se era Didier Seman, enfim. E aí a gente começou a entrar numa discussão, ele começou a me agredir, perguntando se eu tinha pago pelas fotos, porque ele me pediu que eu me explicasse como tinha sido o processo para eu fazer os desenhos. E eu tinha falado que tinha visitado as delegacias para ir atrás de fotos e os presídios e dos assassinos. Aí ele falou: mas quanto você pagou por isso? Um trabalho como esse seria impossível realizar aqui na França, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí eu tentei explicar com calma, e ele bem nervoso, eu tentando manter a calma, porque na verdade ele estava tentando me testar também. Uhum. Aí depois que ele parou, ele olhou assim e falou assim: mas dá para ver que o trabalho tem alta qualidade. Aí quando ele falou isso, aí eu dei um sorrisinho assim, eu falei: entrei, agora eu entrei. E é isso. Aí entrei nessa escola e foi realmente transformador, né? Eu estava morando em outro país, em Paris, né? Tendo acesso, na escola tinham em média 400 alunos, 400 artistas, trabalhando em todas as mídias diferentes, né? Então tinha gente muito ligada com arte digital, com vídeo, som, tinha gente ligada ainda à pintura, fazendo recriações, enfim, tinha de tudo. Na escola era um paraíso, ainda é, né? Um paraíso para um jovem artista. E sem falar que tinham 50 nacionalidades diferentes ali. Então, eu tomava café com os 5 continentes reunidos. Então, a gente tinha discussões muito boas políticas. Então, tinha a hora que eu estava na mesa conversando com um palestino, com um israelense, um americano, um africano, um muçulmano, tudo junto, tomando café e conversando sobre, sei lá, a guerra do Iraque. Então, tudo isso me deu uma bagagem geopolítica muito forte, né? Que aos poucos eu fui trazendo para o trabalho também. Então, eu acho que a escola de arte não é só o que você aprende de técnicas de desenho, de pintura, de fotografia, é muito também da sua experiência, dessas trocas com outros artistas, das viagens que você fez, das exposições que visitou. Então, no Beaux-Arts, eu tive acesso a ver quase todas as bienais que aconteceram na Europa, pagos pela escola, as viagens eram pagas pela escola, né? Então eu tinha acesso a grandes artistas também. Meus professores eram Christian Boltanski durante um tempo, depois Giuseppe Pennoni, né? Tinha Bustamante, que também me ensinou, tinha Jean-Michel Aberrolat, que era um pintor que eu também de vez em quando participava de umas palestras com ele. Então eu estava com os feras, né, da arte contemporânea, gente que hoje está nessas coleções permanentes do maior museu do mundo, e ali trocando ideia, tomando um vinho no ateliê, conversando sobre o trabalho. Depois a gente saía, ia até um pub tomar um chopp, viajava. Oi? Tinha bastante bebida. Sempre. Mas a escola de arte não tinha só bebida não, viu? E o pessoal lá era bem... Gostava, assim, no final do dia, se juntava a turma, um corria no supermercado, comprava um queijo, um camembert, uma baguete, depois voltava, abria um vinho e virava uma festa. E é justamente nessas festas que você mais aprende arte, né? Porque ali você está desenvolvendo uma outra coisa, não é aquela coisa sistemática, faz isso agora, faz aquilo. Ali era a zona de ideias, zona da imaginação. Ó, tem uma pergunta que depois eu vou fazer para você, mas é o que você uma dica que você dá para jovens artistas. Então é isso, gente, vão a festas, entendeu? Isso. Não, eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Eu acho que é importante a disciplina, né? De você estar no ateliê produzindo tudo isso. Tem gente que fica esperando as ideias caírem do céu, elas não caem. Tem gente que fica esperando a grande ideia, ela não vem, né? O trabalho do artista é um trabalho árduo
e necessita disciplina, repetição. Você nem sempre se acerta, muitas vezes, principalmente no início, você erra e você tem que aprender com esses erros. E eu acho que o artista ele se faz dessa persistência. Na verdade, eu acho que tudo, a arte é difícil de você encontrar a sua linguagem, é difícil de você se desenvolver e você se sentir confortável com os materiais que você está usando. E é importante que o artista ele esteja assim, que frequente a arte o máximo possível. Então, ele frequente o cinema, ele estuda a história do cinema, estuda a história da fotografia, veja exposições, trabalhem no ateliê, conversem com outros artistas e, junto disso, festa. Junta tudo. Mas isso é uma festa também. Você ficou... foi a formação e você fez o mestrado também, né? Também, Então, a formação são 4 anos e o mestrado são 2 anos. Mas ao todo em Paris eu fiquei 8 anos. 8 anos. E como é que foi a volta? Olha, eu estava com muita vontade de voltar ao Brasil nessa época. Eu já estava um pouco cansado da vida em Paris. Minha vida não era vida muito fácil, porque naquela época eu não tinha entrado ainda no mercado de arte. Eu era só um estudante. E tinha até aconteceram até oportunidades, né? Assim, eu recebi até algumas propostas de entrar em galeria, mas eu não me sentia preparado, né? Então eu recusei algumas galerias na época que eu morava em Paris. Chegavam para mim e falavam: seu trabalho é ótimo, venha trabalhar com a gente e tal. Eu falei: não, ainda não está pronto. Falaram, não está pronto. Eu não queria que a galeria me influenciasse naquela época. Eu queria chegar num resultado antes de entrar no sistema artista, galeria, comércio e, enfim, Sim. mercado. Então, eu era um estudante, trabalhador também, porque eu trabalhava lá para conseguir sobreviver, né? Então, eu trabalhava em bares, trabalhava em hostels, fazia de tudo, né, para conseguir minha subsistência. E depois, nesse final do curso, eu peguei meu diploma e falei: vou voltar ao Brasil para tirar um ano sabático, para pensar se eu quero voltar para a Europa ou ficar lá. E aí, quando eu cheguei no Brasil, cheguei com uma bagagem, né? Cheguei com muita coisa. Quando eu cheguei aqui, eu estava com muitas obras, eu estava com muitas ideias e as coisas começaram a florescer, né? Então, mandei uma proposta para começar. Eu mostrei o trabalho para uma galeria aqui em Recife, que era a Mariana Moura. Ela adorou, a gente começou a trabalhar. Eu abri um curso de desenho e meu curso bombou, enchi a sala. Então, assim, em um mês eu já estava todo organizado, né? Ganhando dinheiro com meu curso de desenho, ganhando dinheiro com a galeria. Mandei meu trabalho para o Itaú Cultural, no projeto do Rumos. E eles me selecionaram, não só me selecionaram, mas como me deram um espaço fora do museu para eu fazer minha instalação, que era aquela instalação da Rua do Futuro, onde eu desenho e quebro a casa inteira, destruo a casa. Lembra dessa? Sim, eu ia perguntar se era o da cana-de-açúcar, mas eu lembro Não, essa da Rua do Futuro é um trabalho que eu fiz em 2019 aqui em Recife, onde eu desenhava nas paredes da casa um bosque, né, uma floresta, e em seguida eu desenhava com carvão, então o desenho era preto e branco. E em seguida eu fazia a demolição da casa. A casa era meu ateliê, ela ia ser demolida, mas eu resolvi eu mesmo fazer. Então eu fotografei todo esse processo de demolição. E o que aconteceu foi que o resultado desse processo foi uma performance, né, eu destruindo a casa, e foi também uma série de fotografias. E quando eu revelei essas fotografias, quando eu imprimi, eu vi que tinha uma coisa ali muito incrível, porque era uma mistura da arquitetura da casa, uma mistura com a representação dos desenhos, né? A pintura que estava ali nas paredes, né? E tinha esse teor de agressividade, né? Essa violência toda da demolição. Enfim, é como se eu tivesse encontrado um portal, né? Um portal de novas possibilidades para o meu trabalho. Então, ali eu mandei para o Itaú Cultural, né? Eu era super CDF, sempre fui, né? Sempre fui muito ligado, assim, salão de arte. Tô falando isso para os jovens artistas. É importante vocês se ligarem. Todos esses editais de arte, salões de arte, tudo isso eu mandava. Eu era desorganizado, fazia o projetinho,
na época que não tinha esse negócio de imprimir a foto, eu ia, tirava foto com filme, revelava foto, colocava. E na hora de colocar no correio, eu beijava o envelope e pedia que eu fosse selecionado. Então, e no início eu mandava, sei lá, para cada 10 editais que eu mandava, sei lá, 15 salões de arte, editais, um me selecionava. Às vezes nenhum, mas eu não desistia, continuava enviando. Isso é importante também, não desanimar, né? Mas, Kylian, uma coisa que você falou agora, porque eu não sabia que o Itaú foi tão próximo da sua chegada no Brasil. Foi isso que também te possibilitou viajar. Foi a exposição que você... Também. Né? Também. Na verdade, eu cheguei ao Brasil no final de 2007 e o Itaú aconteceu em 2009. Uhum. Então foi assim, logo depois, né? Foi só o tempo de eu me organizar aqui e me preparar para ir. Mas aí quando eles me selecionaram, isso aí para mim foi incrível, né? Minha proposta quando chegou lá, o pessoal olhou e todo mundo falou assim, era Paulo Sérgio Duarte, tinha vários curadores, Clarissa Diniz, tinha uma turma boa, assim, chamaram, venham cá ver isso. Aí todo mundo ficou, nossa. E resolveram fazer essa exposição que acontecia paralela ao museu. Então tinha uma parte uma série de fotografias que foi mostrada na Avenida Paulista, no Itaú Cultural, e eles alugaram uma casa para eu desenhar a casa e destruir a casa. Então o Itaú teve que reconstruir a casa para devolver para o proprietário. Então, assim, e era muito interessante, porque o pessoal estava lá e na hora destruindo, né, quebrando as paredes e tal, e o pessoal, ei, quebra menos. Eu falei, quebra menos não, vou quebrar o quanto eu quiser aqui. A obra é minha. E aí tinha essa coisa também divertida, né? Assim, foi um trabalho que abriu várias portas, na verdade. Então, o curador da Fundação Carlos Gulbenkian de Lisboa foi a São Paulo, visitou essa instalação, ligou para mim de Lisboa e falou, Kylian, vi seu trabalho, gostei muito, estou com uma proposta para você aqui, para a Fundação. Aí eu nem acreditei, assim, pô, eu já conhecia a Gulbenkian, falei, pô, que delícia, né? Pô, expor na Gulbenkian, eu tenho que ir, né? Sim. Aí você pode se encontrar quarta-feira comigo na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, posso. Aí saí de Recife, peguei um voo, fui pro Rio de Janeiro encontrar com ele. Aí sentei lá, ele tava lá, sentadinho, com café, com a pasta, abriu a pasta, um contrato. Falou, olha, isso aqui você vai ganhar isso. Você tem direito a levar assistente, a gente vai alugar um apartamento para você. Você vai passar 1 mês e meio fazendo esse trabalho, com todos os materiais, com isso, aquilo, e ainda lhe dou isso. Aí eu olhei assim para ele, que mentira, né? Peraí, né? Peguei, assinei já. Eu iria de graça, só expor na Fundação Gulbenkian já seria um luxo, né? Aí eu falei, vou. Aí eu fui para Portugal, assim, aí de Portugal abriram outras portas. Aí uma galeria de Bruxelas se interessou pelo meu trabalho, a gente começou a fazer exposições lá também. Enfim, aí eu comecei a expor mais na Europa, né? Então fiz exposição em Atenas, fiz exposição em Bruxelas, fiz em Londres, fiz em Paris, fiz em Lisboa, né? Na Fundação, que ainda hoje tem a obra lá na Gulbenkian, a coleção permanente. Fiz na Holanda, então foi um período também de viagem, né? Então eu colhendo esses frutos, continuei a trabalhar e quando você começa a entrar nessas instituições, né, de respeito, né, que tem muito nome, no caso essas instituições grandes, não só os institutos culturais que a gente tem aqui no Brasil, como o Itaú Cultural, o Santander, o CCBB, inclusive no mês que vem eu estou indo expor no CCBB, né? Vou lhe convidar para a gente se encontrar lá. Com certeza. Mês que vem não, em outubro, porque eu adiantei, a exposição está atrasada, ela para ter acontecido já há 2 anos, mas eles estão adiando por causa da pandemia. E, enfim, quando você começa a entrar nessas instituições, o que acontece é que as galerias começam a se interessar por você e os colecionadores também. Então, eu falo que o que segura o valor do artista, o que faz o artista aumentar seus valores e realmente crescer, né, no mercado, é a inserção nas instituições, né? Então, estar presente nessas exposições. E foi assim que aconteceu, né? Porque quando eu comecei a entrar, por exemplo, quando eu entrei no Itaú Cultural em São Paulo, teve uma matéria de Fábio Cipriano na Folha que meio que detonava a exposição, falava que os formatos eram formatos meio comerciais e tal, mas ele falava com a exceção de Kilian Glass, né? A exposição se mostra em formatos comerciais e assim, assim, assim. Quando ele escreveu isso, eu abri meu e-mail no outro dia, tinha 300 e-mails.
Para você ver assim, assim, o alcance de uma matéria e como isso transforma. E era gente de galeria querendo trabalhar comigo, era colecionador querendo comprar o quadro, não sei o quê. Resumindo, eu cheguei em São Paulo pobre e voltei rico. Bom, E aí, assim, e de lá para cá, continuei, né, nesse processo de exposição, sempre buscando editais. Fiz exposição com a Caixa Cultural, que foi muito boa. A gente fez uma exposição grande naquela galeria Vitrine da Paulista, que foi super bem visitada. Fiz uma exposição também em Curitiba com a Caixa e agora o CCBB. que E bom. agora com o CCBB, eu tinha uma exposição montada, né, já organizada para o CCBB, só que aconteceram coisas durante esses atrasos que mudou totalmente. E eu entrei em contato com a curadoria do CCBB, perguntando se eu poderia fazer uma alteração total na exposição, e eles me concederam. Então, assim, o que era não vai ser mais. Então, a exposição agora ela vai ser bem mais impactante do que eu havia pensado, porque ela já fala de um trauma que eu passei esse ano, de um incêndio, que eu perdi uma casa, meu ateliê, minha casa, um incêndio, há 2 meses. E essa exposição fala já fala desse tema, né? Então, estou trabalhando nisso agora. Nossa. É. E E, é um trabalho que tem uma relação com a Rua do Futuro, né? Porque na Rua do Futuro eu demolia a casa e virava uma ruína de concreto. E nesse caso é uma ruína de um incêndio de uma casa de madeira. Então nessa exposição vai ter vídeo, vai ter pedaços da casa, o que sobrou da casa, alguns objetos que eu recolhi lá e desenhos feitos com carvão da madeira queimada. Então, você já estava trabalhando. Calma aí, deixa eu só entender. Você já estava trabalhando com e pensando, não pensando no incêndio, mas pensando numa destruição de uma casa, e aí teve não, incêndio. não, não. Ah, Não, não. não. Não, não. A exposição era totalmente diferente. Ela se chamava Macrocosmos e Microcosmos. Era uma exposição sobre meus trabalhos de constelações, nebulosas, tudo isso. Esse trabalho que a gente pode conversar sobre ele. Mas aí surgiu essa ideia do incêndio, quer dizer, surgiu esse acidente, né, esse incidente, e a exposição vai ser sobre isso, sobre essa ruína, esse trauma, que é perder a memória, né, as memórias do lugar, os livros, enfim, todo o processo de sofrimento, de dor, né, com essa perda, com essa grande, enfim, um evento transformador, né? E logo, assim, então tudo isso está agindo muito forte na minha cabeça, no meu subconsciente, e eu acredito na arte também como uma forma de curar as pessoas, né? A arte tem esse poder curador, né? Tem, com certeza. Eu tenho, assim, tem umas perguntas aqui, então eu não sei se a gente lê. Calma aí, tem algumas perguntas. Vou fazer o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta e depois eu abro para as perguntas, porque tem bastante pergunta até. Tá. O seu processo, a gente pode até falar do microcosmo e do macrocosmo, mas eu acho que o seu processo, ele é especial, né? Assim, ele tem todo eu queria fazer duas perguntas, então. Uhum. Você já era novo, saindo da faculdade, na França, né? E assim, como todo artista, né? Ele tá louco para sair e comercializar. Não comercializar, mas colocar o trabalho no mundo. E você disse que você, então, negou convite de algumas galerias. Como foi isso? Você decidiu, você tinha uma maturidade, você já entendia que o trabalho ou... Não, na verdade, eu estava num processo de estudo, tentando encontrar minha identidade visual. Então, eu estava em busca de algo que fosse meu, algo que eu tivesse realmente, fosse genuíno. Então, nesse processo, eu realmente me desliguei dessa parte comercial, não pensava em vender os trabalhos. Eu preferia trabalhar em outras coisas e deixar esse processo dentro de uma zona totalmente sagrada, né, uma coisa assim protegida, porque eu acreditava que se eu entrasse numa galeria naquele momento, provavelmente a questão do mercado, assim, das vendas, ia me atrapalhar. Eu lhe digo isso porque é o seguinte: as galerias, né,
ao mesmo tempo que elas são muito boas para os artistas, porque comercializam o trabalho dos artistas, o que promovem uma vida melhor para eles e também, enfim, facilita a compra de materiais, de viagens, de investimento no próprio trabalho, mas ao mesmo tempo tem um lado negativo, porque, por exemplo, se um artista faz uma coisa, ele encontra um resultado, né, um trabalho que dá muito certo comercialmente, a galeria ela vai passar a vida do artista pedindo aquele trabalho. Então, acontece que ele vai ficar fechado dentro de uma fórmula. Ele vai dizer, não, essa fórmula aqui funciona, então vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai me dar dinheiro e pronto. Isso, encerrou aí. Então, acho que os artistas eles têm que tomar cuidado com isso, né? Então, não caírem, né? De vez em quando a galeria me pede, pô, nunca mais fizesse aqueles quadros, a gente vendeu tão bem. Aí eu falei, mas eu não tô com vontade de fazer mais esses quadros. Isso já é passado, já estou fazendo essas outras coisas. E não se preocupem, não, vai vender também. Não se preocupem, né? Mas as galerias têm isso, né? De pedirem, porque o que a gente faz é um produto, né? É um produto especial, é um produto único, né? Mas é um produto e existem produtos que têm mais sucesso comercialmente e outros menos. Então, os que têm mais sucesso acabam... Mas, enfim, foi uma questão de escolha. Eu acho que é importante que, às vezes, a gente tome decisões durante o percurso que sejam, assim, pensando mais além, não pensando no agora, sabe? Acho que é importante isso. Acho que tem decisões que a gente precisa tomar pensando no agora e tem decisões que a gente precisa tomar pensando no futuro, né? E na arte não é diferente, né? Com certeza. Ó, tem alguém falando aqui, a Desirê falou, o Pintacilgo de Carrel Fabritos, ele morreu com 32 anos, vítima de um incêndio que destruiu seu ateliê. Você conhece esse artista? Não conheço. Eu não conhecia, não. Mas deixa... Eu vou até anotar isso. Eu vou te falar aqui, Anota calma pra aí. mim. Pintacilgo. Pode deixar. Eu anotei aqui, eu te mando. Tá bom. Deixa eu ver essas perguntas agora. Vou abrir algumas perguntas. Aqui, o que você... Não, calma aí. Tem que... Há uma preocupação com gestual, materialidade, mostrar o registro artesanal, o lápis que fere o papel? Há uma preocupação com gestual, com materialidade, para mostrar o registro artesanal no seu trabalho? Não, na verdade, não tenho essa... Atualmente, não mais. Já foi muito, assim. Durante muito tempo, eu mostrava mesmo a coisa da pincelada, do risco do carvão e tal. Hoje, o meu processo está limpo, é cada vez mais limpo, tem menos esse gestual. Mas é claro que eu estou lidando com materiais e ali as impressões do gesto estão impressas. Não tem como evitar. E eu acho assim, eu busco até... Não é que eu busque excluir isso do meu trabalho, mas atualmente eu busco fazer uma coisa cada vez mais limpa e sem esse gestual. E quando esse gestual aparece, eu gosto, na verdade. Eu acho que é importante, porque ele, enfim, ele mostra que não foi feito por uma máquina, não foi um impresso, né? É uma coisa que foi feita por uma pessoa que, enfim, deixou aquela marca ali. Mas a coisa assim da matéria no papel, da pincelada, tudo isso eu venho deixando de lado há bastante tempo. O meu processo é um processo que eu uso vários materiais, eu uso algodão para colocar o pastel e tal. Dificilmente você vai ver um traço, uma pincelada ou um traço de um giz, de um pastel no papel. Não tem isso. Aqui. Aí tem uma outra... Bom, uma dica... Calma, porque tem muitas perguntas, gente. Calma aí. Estão perguntando a parte de estudar fora, como que você conseguiu ir? Como que você conseguiu ir? Seria realmente um sonho. Uhum. Olha, na verdade, eu não tive apoio assim, da minha família para ir, sabe? Eu fui mesmo
Eu estudava inglês aqui numa escola particular, consegui uma bolsa de estudo, né, nessa escola, através de um projeto que eu tinha feito. E essa bolsa me pagava uma passagem para eu ir para lá. E, enfim. E aí eu cheguei com a cara e a coragem e comecei já a trabalhar e comecei a viver. E já tinha passado várias dificuldades por lá e sempre neguei receber ajuda da família aqui no Brasil. Sempre foi assim. Então, eu acho o seguinte, claro que você precisa de um pouco para você ir, né? Mas o importante mesmo é a atitude de ir e de falar assim, vai dar tudo certo. Quando a gente é muito jovem, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente é muito destemido também, né? Pelo menos eu era muito destemido, mais do que eu sou hoje até. Então, eu ia para lá e eu não estava preocupado se eu ia morar na rua, se eu ia ter o que comer, se eu ia ter que comer. Eu simplesmente quis ir, pronto. Assim. Eu cheguei lá e as portas se abriram. E não é fácil. É claro que foram muitas dificuldades, mas o que eu falo assim para esse pessoal que quer morar fora e tal, pô, compra uma passagem, vai embora e chega lá e se vire. Dá um jeito. As pessoas dão um jeito. Eu vou Né? contribuir com essa sua fala e vou falar que eu fiz Martha Graham, né? Eu fui bailarina até os 25 anos. E quando eu cheguei lá, eu dividi apartamento com 6 bailarinas e eu entregava pizza à noite. De manhã eu tinha aula. É isso. Era isso. Não, eu acho que na Europa, né, nesse país, eu acho que quem quer trabalhar consegue trabalho. Você pode entregar panfleto na rua, você pode trabalhar de babysitting, você pode trabalhar num bar, abrindo cerveja, enfim, de garçom. Tem vários trabalhos que você pode fazer paralelo aos seus estudos, né? E basta essa energia mesmo de chegar. Eu acabei de ler aqui, acreditar em si, é isso. Você acredita e vai, só vai. Isso. Né? Vamos aqui, ó. Fora. Estudar fora não compromete entender suas raízes ou arte que tem que trabalhar com questões universais. Isso é bom, porque eu acho que o trabalho do Kiri fala muito sobre essa questão. Sempre teve, até uma pergunta que sempre teve essas questões políticas, questão mais global no seu trabalho? Sempre teve, né? As minhas questões, assim, essas questões sempre estiveram em mim, né? No meu trabalho quase sempre transpareceu isso, mas nem sempre também. Eu acho que eu gosto muito de viajar. Eu passei muito tempo da minha vida fora do país e estando fora eu tive acesso, fiz amizade com pessoas do mundo inteiro, né? Tenho amigos do Japão, amigo da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, o mundo. E eu acho que essas amizades, né, proporcionaram também outras viagens, né? E essas viagens me abriram muito a cabeça. É óbvio, né? Porque viajar é isso, né? Você está confrontando uma nova realidade, você está confrontando outra cultura, tem um choque cultural, tem um choque de realidade, tem, enfim, todas as adversidades que podem acontecer na aventura, né? E eu sempre quis trazer isso para o meu trabalho. Às vezes de maneira direta e às vezes de maneira indireta. Porque uma coisa é quando você pensa o conceito e faz, e outra coisa é quando você faz e pensa o conceito. Sim. Né? Então, tem muitos artistas que preferem pensar, estruturar toda uma ideia, todo um conceito e depois pegar aquilo e transpor na representação. E tem artistas que preferem começar pela representação e a partir da representação descobrem os conceitos que ali aparecem. Né? E eu sempre gostei desses dois caminhos. Né? E o meu trabalho, respondendo a pergunta, ele tem uma pegada assim, bem universal. Né? Não tem nada que seja totalmente preso à minha cultura, ao regionalismo, ao Pernambuco, a tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, intrinsecamente, ele tem uma característica minha daqui, de Pernambuco, do sertão que eu gosto muito de ir, né? Das minhas origens. Né? Então, assim, tem um trabalho que eu fiz recente, que eu fiz a partir de uma foto que eu fiz no Piauí, na Serra da Capivara, né? De onde veio esse copinho aqui, que é o maior sítio arqueológico do Brasil, das Américas. Né? Isso aqui é a cerâmica Serra da Capivara, criada por Agnès Guidon, que é uma francesa que fundou o parque. E eu fui até lá
e fotografei o parque, fotografei o lugar e fiz um trabalho que é uma imagem que mostra uma pitangueira do sertão com uns cactos, e eu represento isso de uma forma totalmente surrealista, totalmente fora do contexto terra, tons terrosos e sertão e tal. É uma coisa assim, rosa fluorescente, psicodélica e, enfim, tá ali. Então, assim, eu gosto dessas fusões. Eu acho que a arte, ela se enriquece muito quando existe essa fusão de culturas, né? De você pegar uma cultura diferente, uma realidade diferente e colocar na sua realidade. Eu acho que a arte fala muito dessa multidimensionalidade que a gente vive, né? De você, ao mesmo tempo que você pode olhar uma foto que remeta a uma coisa real, aquilo ali vai levar para o mundo da fantasia, do mundo onírico, de um sonho. Então, parece sonho, parece real e é arte, né? E o meu trabalho está inserido justamente nisso. Eu coloco questões geopolíticas, como o trabalho da cana-de-açúcar, que aconteceu em Portugal, que é um trabalho que fala do meio ambiente também, porque é um canavial pegando fogo, né? Eles tocam fogo no canavial para queimar a folhagem e colher a cana mais facilmente. Então, tem uma pegada geopolítica, porque fala de um trabalho na cana-de-açúcar dentro de uma fundação que é patrocinada com o dinheiro do petróleo, né? Que o Carlos Gulbenkian era um negociante de petróleo, era o Mr. 5%. Então, assim, eu estava mostrando um pouco da história, bastante da história da cana-de-açúcar do Brasil em Portugal, dentro de uma fundação que ganha os royalties do petróleo e, ao mesmo tempo, falando do etanol, né? Porque a cana-de-açúcar também é usada para fazer o etanol. Então, tinha muita coisa inserida. Junto disso, uma estética que me agrada, que era uma coisa assim, fantasmagórica, de sonho, um ambiente obscuro, né? Esse contraste de muita luz com pouquíssima luz, né? Que eu gosto muito. Enfim, unir várias coisas. Eu acho que a arte é isso, sabe? Você conseguir associar pensamentos, associar filosofia, política, tudo isso, juntar tudo isso num desenho, num quadro. Agora que você falou, você tem muita influência, não sei, você tem muita influência surrealista, você acha que você passa por tem um lado mais do surrealismo? Eu acho que o surrealismo, ele é super atual, né? Acho que, super, não? Super. Eu acho que todos os artistas contemporâneos têm um pé no surrealismo forte, assim. E porque é o que a gente vive, né? Toda a filosofia contemporânea é questionar o real e o imaginário, né? A gente vive isso, né? A Matrix, né? Essa é a filosofia que a gente vive, o que é real e o que é imaginário, como são esses mundos e qual seria o ponto de interseção entre esses mundos. E o surrealismo, ele é exatamente isso, né? Então ele trouxe para a vida, né? Para a humanidade, o questionamento sobre o real, né? Então, e sobre o surreal. E no meu trabalho é isso, assim, tem elementos que você olha, que você fala, você reconhece coisas do real, mas ao mesmo tempo tem uma luz que é surreal, né? Tem uma composição que é surreal, tem um mix de imagens ali que você não viria, né, só com o olho nu olhando para a natureza. Então, o que eu gosto de fazer é pegar da natureza e misturar a natureza com um tom rosa desse, enfim, e encontrar uma estética, né, que represente não só a natureza, mas que represente a natureza interior, né? Que é isso que eu acho interessante. Porque se você só representa o que está fora, não tem por que você pintar, né? Você pode olhar simplesmente, ou até fotografar, enfim. Mas quando você começa a manipular a imagem através do desenho da pintura, você começa a ressaltar elementos do seu psicológico, elementos do seu ser, coisas que não estão muito transparentes, né? Coisas que são mais profundas, né?
essa coisa que eu pensei agora, mas de você estar sempre olhando de uma outra, porque tem épocas que a gente está mais suscetíveis a olhar certas coisas, né? E às vezes a gente olha para aquela mesma foto, e aí eu faço fotografia, você olha para a Uhum. mesma foto e vê outras coisas. E o processo ele passa por fotografia. Uhum. Então, é uma maneira de você, sei lá, lembrar daquelas imagens e depois reproduzir. Como é que é o seu processo com fotografia? Melhorando a pergunta. Uhum. Então, a fotografia, ela sempre esteve muito presente em todos os meus processos, assim, desde o início, né? Faltando a falar da série dos criminosos, eu comecei a desenhar os criminosos olhando para as fotografias dos criminosos, né? Então, os assassinos, primeiramente eu via no jornal aquela foto que me chamava a atenção, eu fazia um curso de anatomia e sabia desenhar retrato e comecei a representar aquelas fotos no papel e na hora de representar senti uma energia forte, uma energia de violência e tentei colocar essa violência no papel também, né? Então é quase um trabalho de ator. Eu comparo muito o trabalho de um artista plástico com o trabalho de ator, porque a gente trabalha com representação. E quando você está desenvolvendo um certo trabalho, é como se você estivesse exercendo assim, a profissão do ator, interpretando um personagem. Então, ali eu desenhando aquele assassino, naquele momento do desenho, eu me coloquei na posição dele, né? Então, quis colocar aquela energia, né, da violência no papel, né? E a foto, né, me serviu como base. Depois disso, não parou, né? Eu continuei a estudar fotografia, comecei a fotografar e as fotos, elas sempre fazem parte do meu processo. O meu trabalho de pintura e de desenho e de instalação tem uma ligação muito forte com a fotografia, né? Eu acho que a fotografia ela está ligada a tudo, né? Acho que a fotografia ela liga todas as mídias, né? Porque ela acaba ligando o cinema, né? Ela acaba ligando a pintura e no meu trabalho realmente foi forte, porque eu sempre fui muito ligado ao figurativo, né? Já fiz alguns trabalhos abstratos, mas também uns abstratos também ligados à fotografia, né? Mas meu trabalho sempre foi muito figurativo. Então, quando eu visitava os museus, por exemplo, na Holanda, e via aqueles trabalhos de Rembrandt, de Vermeer, de, sei lá, aqueles pintores holandeses, eu ficava... Nossa, é muito incrível isso, né? Nessa época não tinha fotografia, como eles deveriam ser valorizados, né? Fazer isso, né? Retratar tão bem as figuras humanas. E eu era um cara da figura humana, gostava de anatomia, gostava de desenhar corpos, modelos, tudo. Então, eu começava a pensar como eu posso trazer isso aqui para as questões atuais, né? Eu gostaria de ter uma técnica tão apurada quanto a técnica de Rembrandt, só que tratando de questões atuais. E a fotografia me ajudou. É isso, a fotografia me ajudou, porque quando eu viajo, não dá para levar o ateliê junto. Eu viajo com o telefone celular, com a câmera, então eu saio fotografando elementos, coisas que me interessam ali, às vezes uns detalhes, às vezes na natureza, enfim. Eu gosto disso. E depois, voltando ao ateliê, eu faço um peneirão de tudo isso, né? Faço uma seleção das melhores fotos do que realmente eu acho que tem algo além, né? Na verdade, eu vou atrás de uma imagem que eu possa representar através da pintura já com outra potência. E Eu você potencializo a fotografia, na verdade. Eu coloco um filtro sentimental à foto, é isso. Eu gosto de falar isso. sentimental. É um filtro sentimental, E você revê as fotos depois? Revejo. Sim, sempre. Não, um tempão depois, assim. Depois que acabou uma série, você vê muito tempo depois as fotos. Na verdade, as séries são séries de desenhos, né? Sim. As Sim. fotos são só uma parte do processo, né? Então, aí quando você terminou uma série, Sim. já tá em outra série. Sim. E aí, muito depois, você revê as fotos e fala assim, nossa, e vê outra coisa. Claro. Não, as fotos, elas ficam nos meus arquivos, né? Eu acho que eu tenho mais de 100 mil fotos arquivadas. Talvez um dia eu ainda faça alguma coisa com elas,
mas elas sempre me serviram para ou para minha diversão mesmo, né, curtição com a foto, ou como parte do processo. Realmente eu assim, comercializei poucas fotos na minha vida. Não é uma coisa assim que eu lanço nas galerias, por exemplo. Eu trabalho mais com desenho e a pintura. Eu me satisfaço mais com desenho e a pintura. A fotografia, eu gosto muito, até tenho fotos em casa, enfim. Eu adoro os fotógrafos, mas assim, eu acho que a fotografia, para mim, ela não é suficiente para o meu processo. Né? Que não tem o Então filtro digital. Sim. Calma aí. Tem Ricardo que falou muito bom. Eu vejo nessa relação da fotografia com a pintura na sua arte. Ricardo é um amigo lá de São Paulo que faz umas fotos também umas fotografias incríveis, muita constelação, muita coisa incrível. Olha, ó, é preciso. Aqui. É preciso viajar para fora para entender o que passa dentro da gente. Nossa, gente, vocês estão com umas perguntas, hein? Essa eu adorei. Não, você tem que viajar para dentro antes, depois para fora. Eu acho que viagem é sempre bom, né? Uhum. Então, assim, para você entender o que está dentro de você, você pode viajar dentro de você. Se você quer entender também coisas que estão dentro de você, você pode viajar para fora. E, enfim, é uma coisa... A viagem, em todos os sentidos da palavra, é incrível, né? É demais. Existem as nossas viagens físicas, nossas viagens mentais. A gente está o tempo inteiro viajando de alguma forma. A gente está o tempo todo viajando, com certeza. Você tem no seu processo, eu ia te perguntar isso, tempos assim que você, como se fosse uma autorresidência, que você se isola só para produzir? Sim. Alguns artistas... Ah, tá. Sim. Você faz isso com frequência. Quase todos os anos eu tiro um tempo, 1 mês ou 2 anos, eu saio da cidade e vou para o interior, ou para uma praia, ou para algum lugar para produzir. Faço isso, costumo fazer. Esse ano eu fui para Chapada Diamantina, passei 1 mês produzindo lá, alugo uma casa e fico produzindo. Já fiz outras vezes na Chapada Diamantina, já fiz em vários lugares isso. Eu gosto muito desse processo, né? Porque, enfim, é uma imersão, né? Quando você escolhe um lugar e vai para lá e começa a trabalhar, além de você se concentrar mais, porque você não vai ter toda a influência da cidade, né? Dos amigos, vamos sair, vamos fazer não sei o que e tal, aí você fica isolado, só produzindo, leva os livros e fica ali naquela imersão maravilhosa que é o processo criativo. É incrível mesmo. Ó, adorando as estratégias, você é ótimo. Ó, como você vê a arte brasileira neste momento atual? Olha, a arte brasileira, eu acho que a gente está cada dia melhor. Assim, me surpreende muito. Assim, os artistas estão incríveis, né? Eu vejo trabalhos sensacionais sempre, né? Quando eu visito exposições, quando eu vou numa feira, no SP Arte, vejo as exposições de novos artistas. Eu acho que a produção tem crescido bastante. Eu vejo muita gente se interessando por arte. Vejo muita gente se interessando por fotografia. Eu acho que a gente está num momento ótimo, né, de criatividade, de produção mesmo, e novidades, coisas boas surgindo dentro da arte brasileira. Mas, infelizmente, isso não está sendo aproveitado da forma ideal, né? Assim, a gente tá sofrendo ataques constantes, né, de um governo criminoso em relação à arte e à cultura, né? Um governo que está colocando a arte contra o povo, que deveria ser a favor do povo, né? Está cortando todas as verbas que que deveriam, como obrigação, dar, né? Enfim, a gente está vivendo um período sombrio, falando de política e falando de arte no Brasil, o que é realmente uma pena, porque a gente deveria já estar em outro patamar, né? Se não estivesse existindo tudo isso que está acontecendo agora,
a gente já era para estar realmente com outro sistema, né? Com um sistema de educação de arte diferente. A gente era para ter ótimas escolas de arte no Brasil, coisa que a gente ainda não tem. Os museus estão abandonados, né? Você vê agora o que aconteceu recentemente com o Museu Nacional, agora com a Cinemateca. Tudo isso é culpa diretamente do governo, né? Então, não se pode tratar o artista dessa forma, não se pode tratar a cultura dessa forma. A gente que está nisso, a gente sabe da importância, né, da arte na vida de todo mundo, e as pessoas sabem também disso. Se você tirar a arte das pessoas, as pessoas não vivem, as pessoas não conseguem viver num cubo cinza, as pessoas precisam de cor, as pessoas precisam de sensações, as pessoas precisam de música, tudo que a arte proporciona para a humanidade, isso tem que ser valorizado, né? A gente não pode mais viver um sistema que pegue tudo isso e jogue no lixo, né? O que estão fazendo. Então, eu acho que é uma puta sacanagem o que estão fazendo com os artistas, com a cultura do Brasil nesse momento atual. Concordo, gênero, número e grau. Tem alguém perguntando se você ainda continua dando curso de desenho. Não, parei um pouco, porque eu estou muito ocupado ultimamente. Mas sabe que é uma coisa que eu pretendo voltar a fazer? Eu tenho muito prazer dando curso. No meu curso de desenho, eu tinha um curso de anatomia com modelo vivo, né? E era uma delícia aquilo ali. Assim, eu tinha alguns alunos na turma, tinha 15 alunos, cada um com seu cavalete, o modelo posando, e eu ia desenhando, ia mostrando tudo, né? Assim, os ossos, os músculos. É um curso de anatomia profunda para desenho. E eu adorava. Eu tenho saudade desse curso, pretendo voltar um dia. Quando eu voltar, eu lhe aviso, você divulga aí para mim. Divulgo, Tá bom? lógico. Vai todo mundo fazer curso de anatomia. Ainda tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui se eu pego umas pra gente. Qual a diferença para o artista entre registrar uma paisagem com fotografia ou desenho? Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu estava falando, né? Na resposta anterior. Eu acho assim que a fotografia, né? Ela é um registro da paisagem, é perfeito, né? O registro que a fotografia faz da paisagem é um registro perfeito, e o do artista é imperfeito. Só que ele é perfeito na imperfeição. Sim. Porque ele une a perfeição com o imperfeito. Então, não sei se dá para entender o que eu estou dizendo, mas eu acho que aquela história que eu estava dizendo, filtro sentimental, né? Não é que o fotógrafo ele não passe isso. Ele pode passar, claro. Tem fotógrafos incríveis. Se você olhar o trabalho de Ansel Adams, fotógrafo de paisagem, se você olhar o trabalho de Sebastião Salgado, tudo isso é tudo tão maravilhoso. E existe um trabalho pós-foto, que não é só um clique, né? Que é todo um trabalho de luz, de sombra, tratamento da imagem, tudo isso. Porque a gente não está falando de imagem, a gente está falando de fotografia, né? Então é importante saber diferenciar também o que é uma imagem, o que é uma fotografia e o que é uma pintura, né? Uma imagem é você pegar o celular, apontar para uma floresta e tirar uma foto. A fotografia é você estudar isso, essa imagem, como foi feita, imprimir no seu processo e transformar isso numa fotografia, numa obra, num papel, uma coisa que seja palpável. E a pintura é outro processo que também é de representação. Eu acho que são representações diferentes. Eu acho que é totalmente diferente o processo de um fotógrafo, de um pintor, né? São lentes diferentes. São lentes diferentes, filtros diferentes. Isso. Vamos lá, vou tentar juntar duas em uma. Em uma aqui, ó. Me perguntaram como você conseguiu lidar com críticas e uma dica para se destacar nesse universo repleto de artistas talentosos. Então, com a crítica, é óbvio que eu já fui criticado, né? A cara dele, eu nunca recebi crítica. Não, eu já fui muito criticado, sério. Já acabaram o meu trabalho várias vezes. Mas é interessante, porque assim, dói, né?
Porque imagina que você passa um ano inteiro focado numa produção ali, dedicado àquilo, fazendo aquilo com todo o amor do mundo. Você faz aquilo, tipo, colocando o seu maior potencial, né? E aí, de repente, sai no jornal uma crítica. O trabalho é fraco por isso, é isso, aquilo, outro, não sei o quê e tal. A pessoa que passou 5 minutos na sala, viu a exposição e falou tudo isso. Pô, aí foda, né? Você faz isso, né? Mas assim, eu vou te falar, pode parecer lugar comum que eu vou falar, mas assim, as críticas são muito boas também. Quando você recebe críticas negativas, elas atuam em você, assim, dão aquela raiva, dão aquela vontade, assim, de se superar, sabe? Dizer assim, é assim, agora aguente o que vem por aí, tá me criticando, agora você vai ver, vou dar o troco. Eu acho que funciona mais ou menos assim, a crítica negativa. A crítica positiva é uma massagem no ego, né? É uma massagem no trabalho, você tá ali, enfim, feliz com o reconhecimento, porque o artista, um dos combustíveis do artista é o reconhecimento. Quando uma pessoa olha, às vezes eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço e fala, olha, eu vi o seu trabalho e eu estou muito impactada, estou muito emocionada com o seu trabalho. O que você faz é lindo, né? E, pô, eu queria saber mais do teu processo, como é e tal. Pô, isso me emociona. Isso me faz mais feliz do que, sei lá, se eu vender um quadro, sei lá, sabe? Porque eu acho que, no fundo, eu faço para isso. Eu faço para tocar as pessoas. A arte é uma maneira que eu encontrei de me comunicar com o mundo e fazer com que o mundo aprenda isso, essa mensagem, e possa se comunicar melhor, né? Então, é muito bom você receber um elogio, uma crítica boa também. E a segunda pergunta era qual? Como faz para se destacar? Como você se destaca? Uma dica para se destacar no meio de muitos artistas talentosos. Trabalho, trabalho, trabalho. É isso. Não tem outra regra para mim, para você se destacar. Eu costumo dizer que o artista precisa de 3 coisas. Primeiro é o trabalho. O segundo é networking. Sim. E o terceiro é sorte. Só que se você tiver o network e tiver sorte e não tiver um trabalho, não funciona. Não. Então você pode encontrar uma pessoa, você pode estar num bar um dia e conhecer uma pessoa que seja assim um diretor de um grande museu, que lhe adore, você esteja tomando um vinho juntos e ele esteja muito interessado em mostrar o seu trabalho naquele museu que vai transformar a sua vida. Mas se você não tiver a obra, o que é que adianta? Não é? Então, assim, quando eu falo trabalho, é trabalhar sempre, ter muita disciplina, foco, não ficar esperando as ideias boas chegarem, fazer qualquer coisa, pensar trabalhando, deixar que as coisas apareçam com o próprio exercício do trabalho e organizar a obra. Isso é muito importante, você organizar uma obra, porque você tem que ter bom registro do que você está fazendo, você tem que ter as fichas técnicas bem organizadas, tem que ter os textos do seu trabalho bem organizado. É importante você saber falar bem do seu trabalho que você esteja fazendo. É uma coisa que você vem teclando, né? Eu percebo. Então, em toda essa parte de registro, né, é importante. Então, não é só fazer. É fazer, mostrar para algumas pessoas, ouvir a opinião dos outros, não parar de enviar isso para editais de cultura, para salões de arte, concursos de pintura, concurso de arte, concurso de fotografia. Enfim, quanto mais coisas você enviar, né? Todo ano o Canal Contemporâneo posta um monte de coisa. Edital aberto para Correios, edital aberto para o CCBB, edital aberto para isso. Tá? É importante participar disso. Então, para um artista é importante ter um produtor. Né? Eu tenho um produtor que trabalha também comigo, né, com as exposições. Então, é importante ter um produtor. Enfim, eu sou um artista, eu estou aqui trabalhando, mas assim, tem produtores, tem contabilidade trabalhando junto, tem as galerias trabalhando junto, tem assistente. Então, se você juntar tudo isso, né, eu não estou só.
Eu faço parte de uma grande empresa. Não, é uma pequena empresa, sei lá, de mais ou menos umas 50 pessoas. Então, a gente está trabalhando junto. Então, é importante o artista entender que não se destaca profissionalmente só. É importante ele entender que ele precisa dos pares, né? Também, ele precisa se juntar com outras pessoas para elevar o trabalho dele, para ele também elevar o trabalho dos outros, né? Então, exposições coletivas, participar das exposições coletivas primeiro, né? Quando tiver uma oportunidade de participar de uma exposição individual, pô, largar tudo que tem que fazer e focar na exposição. Sim. Tipo, esquece férias, esquece praia, esquece farra, se enfia no ateliê, fica produzindo só, produzindo, porque é uma oportunidade fazer uma exposição individual, ainda por cima, se for numa galeria bacana, se for numa instituição, é uma oportunidade que pode ser totalmente transformadora para a carreira do artista. Com certeza. Então, assim, tem artista, como eu lhe falei, assim, quando eu fui a São Paulo, que eu expus no Rumos, aquilo ali para mim foi transformador, porque eu cheguei desconhecido, eu cheguei, enfim, um novato em São Paulo, né? Todo mundo, não, quem é esse cara aí? Do Nordeste, de Recife e tal, não sei o que. E eu já cheguei assim, chegando, né? Já quebrando as paredes de São Paulo, fazendo aquela confusão. E para quem entrou agora não vai entender. Mas tudo bem. Você ficou muda para mim. Eu tô mudo para você. Ah, não, não, agora não, voltou. Então, não, enfim, aí o que eu quero dizer é o seguinte: trabalhar e aproveitar bem as oportunidades. Eu acho que é isso. Eu acho que a sorte vem disso também, de você aproveitar as oportunidades. Você faz a própria sorte, não é isso que fala? Então, assim, você se posicionar, você criar uma estratégia. Então, por exemplo, quando eu expus em São Paulo, essa exposição, recortes dessa exposição circularam pelo Brasil, porque o Rumos ele faz isso. Então, tinha exposição em Salvador, tinha exposição em Rio Branco, tinha exposição no Rio de Janeiro, várias capitais. O que é que eu fiz? Eu tinha voltado lá, tinha vendido uns trabalhos. Lembra que eu te falei que eu voltei com uma grana? O que é que eu fiz? Imediatamente entrei no site, comprei passagens aéreas para todas essas cidades, reservei hotéis para todas essas cidades nas datas da abertura, das aberturas. Então eu fui o único artista que foi a todas as aberturas, não sendo o artista do local. Então, ali eu reencontrava o pessoal do Itaú, ali eu reencontrava os críticos da cidade, ali eu encontrava os galeristas da cidade. Então, eu fiz todo um trabalho de networking, ou seja, eu abri as possibilidades. Eu investi na minha sorte, entende? Eu apostei na minha sorte. Eu disse assim, isso aqui vai dar certo. E eu fui nisso. Então, assim, eu acho que o artista, para se destacar, ele precisa muito trabalho, aproveitar oportunidades, e principalmente saber se posicionar, né? Criar uma estratégia, né? E essa estratégia cada um vai saber, né? Qual é a melhor, né? Tem gente que, sei lá, por exemplo, vai para São Paulo, mora lá porque lá vai encontrar mais gente, vai estar no meio de um circuito, pode funcionar, né? Tem gente que já faz o contrário, se isola, porque você se isolando num lugar assim que ninguém lhe conhece, você vira, pô, quem é essa pessoa? Então você não vai chamar atenção mais por estar ali, você vai chamar atenção justamente por não estar ali, né? Naquele circuito. Então acho que cada pessoa tem que bolar a sua estratégia pessoal. E cada um sabe o que tem, né? O trabalho que tem, o que você precisa para produzir cada trabalho, de que forma. E tem épocas também, né? Que a gente pode viver no centro, fora do centro. Gente, é porque agora entrou um monte de perguntas, Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem pergunta para 3 lives aqui, hein? Tem. Como era a sua rotina na época de produção e procura de oportunidades? Então, é muito difícil para um artista encontrar sua rotina. É uma coisa que realmente eu demorei muito, sabe, para conseguir me disciplinar. Porque o que acontece é que você acorda, você não tem um patrão ali, você não tem um... Você é seu próprio dono, assim, você é seu próprio
você, patrão, você é enfim, você que tem que tomar conta da sua produção, não vai ter ninguém lhe cobrando nada. Então, assim, é difícil entrar numa rotina por isso. E eu acho, assim, que a rotina demais para o artista também não é legal. Sabe? Porque o ócio criativo é muito importante também para ele ter boas ideias e tal. Então, eu acho que... eu já esqueci direito qual era a pergunta, mas basicamente é isso, né? Tá falando... Qual era a pergunta da... É que também tô olhando o pessoal aqui, ele perguntou como era a rotina na época da produção e procura de oportunidades. Não, então, eu acho que isso aí vai tudo junto, né? A produção vai junto e as oportunidades também. Então, assim, poderia passar o dia trabalhando num desenho, chegava à noite, abria o computador e abria um site para ver o que é que tinha de edital novo, tal, aí abria um projeto. Ah, tem esse projeto aqui que você precisa enviar 10 trabalhos, um texto, seu currículo, clipagem e custo de produção e tal, lá, para esse determinado museu. E aí você já vai e foca nisso também. Aí pega uma manhã, pega uma tarde para fazer o projeto. Então isso é uma busca de oportunidade, não é isso? Também? Eu acho que também tem uma coisa assim que você tem que ser. Eu também não acho que você tem que ter uma rotina, mas você tem que ter a disciplina de saber o que você precisa fazer. Assim, eu preciso buscar oportunidade, mas eu também preciso produzir. Porque se você fica tanto ou só buscando oportunidade ou só produzir, você acaba deixando alguma coisa de lado, né? Você tem que ter o trabalho, mas você tem que ter sorte. Sempre. Tem uma pergunta de um amigo meu aqui que eu queria responder, tá? Responde, eu não sei qual que é. Você acha que Guilherme, é o Gui, lá de São Paulo. Você você acha acha que o domínio da sua técnica reflete na sua personalidade artística ou o contrário? Olha, Porra, me confundiu essa pergunta aqui. Mas eu acho que o domínio da minha técnica reflete totalmente na minha personalidade, totalmente na minha personalidade artística. Eu acho que o domínio da técnica é sempre bom para um artista. Eu acho que quanto mais técnica, melhor. Né? Eu acho que não vejo um problema, não. Eu acho que é ruim quando o artista desenvolve, tem um domínio da técnica tão grande e fica fechado nisso. Mas se ele sabe usar a técnica a seu favor, eu acho que quanto mais domínio técnica para um artista, melhor. Né? Ele vai executar tudo com muito mais precisão e virtuosismo, sei lá. Acho que é isso. Tem alguém perguntando onde fica sabendo dos editais. Aí, gente, tem um site, tem vários sites, na verdade, mas deixa eu falar rapidinho. Prosas, editais e afins. E hoje em dia tem a Emerge Artes, que é um site não, desculpa, um Instagram que coloca todos os editais que estão rolando no Brasil. Ele coloca muitos editais. É lá do Emerson. Vai lá, Sim. segue. Que eu acho que fica até mais fácil para vocês. Mas tem outros sites. Você conhece outro site, Kilian? Quer falar? Não, eu via muito isso no canal Contemporâneo. Tinha um outro lá que eu esqueci agora o nome, não sei. Tem, é só colocar na internet, editais de arte e tal, aí aparece. Eu acho que o canal Contemporâneo está funcionando bem ainda. Tem uma pergunta aqui. Desculpa, não entendi o seu processo. Seria pintura sobre a fotografia? Não. A fotografia é só a ideia, como surge a ideia e tal. A pintura, eu pego o papel em branco ou a tela em branco e faço do zero. Até... Oi. Tem mais alguma pergunta? Tem, calma aí. Calma aí, vamos fazer aqui. Vou fechar com essa pergunta. Muitas perguntas de técnica, mas vamos aqui perguntar. Essa pergunta aqui é boa. Como sou estava perguntando da técnica, desculpa, é uma preocupação. Eu perdi a pergunta que estava aqui. Você acha que estudar na Europa fez muita diferença para você? Totalmente.
Não, eu não só estudei na Europa, eu estudei na Europa numa das escolas mais incríveis do mundo, né? Que é a École des Beaux-Arts de Paris, né? Então, fez muita diferença. Se eu tivesse estudado aqui, assim, na escola, na UFPE, acho que eu não conseguiria ter desenvolvido muitas coisas, não. Assim, quer dizer, não tudo que eu consegui desenvolver lá, né? Mas eu acho que tudo depende da pessoa e assim, da dedicação de cada um. Eu acho que uma pessoa pode estar na Europa na melhor escola e não desenvolver um trabalho tão bom quanto a outra aqui sem escola, sem nada. Às vezes, eu acho que eu queria deixar claro o seguinte, que não é porque eu fiz uma escola que eu acho que eu recomendo todo mundo fazer, não. Eu acho que os artistas nem precisam de escola, né? Eu fiz escola porque foi a maneira que eu encontrei de ficar mais tempo na Europa e eu achei interessante para o meu percurso ter uma experiência dentro de uma escola grande de arte. Mas não é uma coisa assim que eu acho fundamental para um artista fazer uma escola na Europa, não. Eu acho que você pode fazer a sua escola. Você pode fazer. Eu acho que o artista hoje tem que experimentar, tem que estudar, sim, ter cultura, ler, viajar, mas não necessariamente ter uma formação numa escola na Europa. Acho que não é isso. Acho que a escola me deu ferramentas técnicas para executar coisas melhor, né, mais bem elaboradas, e me deu experiências também para eu me inserir no mercado de outras formas, assim, de uma forma talvez um pouco mais madura, porque ali eu tinha contato com esses artistas que eram meus professores, que eles já são muito consagrados, né? E eu vi a maneira como eles trabalham. Então, eu vi a maneira como eles atendem o telefone, como eles estão tratando de uma venda de uma obra, como eles estão tratando de uma exposição, como é que se trata um crítico, como é que se trata um galerista, como é que se trata um diretor de museu, como é que... Enfim, eu entendi mais desse processo, convivendo com esses artistas, convivendo com o José Pennoni, com o Boltanski e tal. Eu presenciei, muitas vezes, ele falando assim, Kylian, amanhã eu vou para o Brasil fazer uma obra lá para o Inhotim. Aí eu, pô, que massa, Pennoni. Como é que vai ser isso? Ele disse, não, eu tô com essa ideia aqui, o que é que você acha e tal? Essa árvore, antes daquilo existir, ele já tinha mostrado a ideia. Essa árvore que vai ficar assim, assim, assim. Pô, eu falei, pô, sempre fantástico, né? Vai ser um sucesso e tal. Aí ele disse, eu tô indo amanhã pro Brasil. Falei com o Paz, ele me convidou, vou passar uma semana lá em BH. Aí depois ele voltava me contando como era a história, não sei o que. Né? Enfim, eu acho que foi um privilégio, né? Ter acesso a isso, dessa forma. Né? Um privilégio que realmente é uma coisa... eu acho que fez muita diferença, né? De verdade, fez muita diferença no meu trabalho hoje. Eu acho que dos frutos que eu colho hoje vem muito daí também. Porque é isso, você não aprende na escola de arte só arte, né? Você aprende com esses outros artistas, como eles lidam, como eles fazem as coisas, e é através do processo mesmo que a gente aprende. Eu vou na última pergunta, porque, Vamos né, lá. tem... Já acabou? Pois é, né? Não, é porque tem um monte de perguntas sobre processo e técnica aqui. Porque aqui a gente podia falar o dia inteiro, né? Se você sabe, né? Eu e você aqui, a turma perguntando, a gente podia falar horrores aqui. Com certeza. Porque a gente pode falar de técnica, a gente pode falar de conceitos, a gente pode falar das ideias, a gente pode falar das séries, a gente pode falar de mercado também, que a gente falou pouco de mercado. Pode falar de trajetória. A gente vai fazer lives, porque Tá. essa live foi muita, tudo atravessado, mas muito bom. Quais vocês acham, quais pontos você acha que foram decisivos para a sua trajetória? Quais foram seus maiores acertos? Eu não gosto de falar de erro, porque eu acho que erro é sempre acerto também, a experiência. Também. Olha, certas coisas foram trampolins, né? Que eu considero que foram os grandes acertos. Eu acho que, se eu for dar uma dica, assim, um conselho para os artistas hoje, eu falo, foquem nas instituições. Perfeito. Então, assim, não pensem em fazer um trabalho apenas comercial para você vender ali para um amigo ou para uma galeria e para aí. O que vai valorizar o seu trabalho é a instituição, né? Que, na verdade, são os pilares, né? Que dão legitimidade ao trabalho,
que é a instituição, que eu coloco em primeiro lugar, a galeria, né? É a crítica, né? O jornalista, tudo isso que escreve sobre o seu trabalho, você mesmo falando, os pares, né? Com quem você se junta, né? Se hoje eu vou fazer uma exposição com um artista muito famoso, é óbvio que eu vou ficar mais famoso. Lógico. Então, são os pares, né? E tem também as pessoas que falam do trabalho do artista. Então, é importante que você dê visibilidade ao seu trabalho, mas que, ao mesmo tempo, seja focado, disciplinado nos editais. Porque com os editais você vai ser selecionado, vai ser premiado, e a partir dessas exposições, o seu trabalho vai ser legitimado da melhor forma. Uhum. Então, ele vai ser legitimado por cima. Ele não vai ser legitimado por baixo. Você vai entrar num patamar de artistas, né, que já têm um reconhecimento institucional. Ou seja, é como se ali você fizesse parte da sua nova história da arte. Entende? A instituição, ela transforma um artista em história, né? Junto com o artista, junto com o trabalho do artista, mas ela, na verdade, ela fortalece o artista nesse processo. Então, assim, foca na instituição, foca nos concursos. Se não for aprovado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10, não desiste, manda 100. Um dia, entra. E uma vez que entra, é uma bola de neve. Você só vai, aprova um ali, aprova o outro, você começa a ficar conhecido pelos curadores, pelos críticos, já conhece o trabalho. Eita, esse cara aqui é legal, essa menina aqui é ótima, vamos chamar ela para exposição. E aí você vai criando o seu currículo. O artista vive do currículo, ele não vive só da obra. Então, assim, não pode esquecer essa parte, né? Tem colecionador que entra na galeria que está em dúvida entre um trabalho, né, de Killian ou de outro artista, ele fala, por favor, pode imprimir os 2 currículos. Ele imprime 2 currículos e lê, estuda o currículo. Porque ele está ali para investir. Então, assim, se ele lê um currículo que tem assim, esse artista já fez exposição em Nova York, já fez exposição na Gulbenkian, já fez exposição em diversas capitais do Brasil, tem vários bancos que já compraram o trabalho dele, vários institutos culturais, não sei o que e tal. E tem esse artista que tá assim, que não tem tanta coisa internacional, que não tem uma visibilidade boa na região, mas não tem outras galerias fora do país e tal. Enfim, vai comparar e você vai investir em quê? Você vai investir no que você acha que tem mais... Que já tem mais chance, que já conquistou sucesso. Uhum. Então é isso. A gente está falando de mercado agora, o investidor da arte não é só quem olha um quadro, acha bonito e bota na parede. É quem compra um quadro acreditando que aquilo ali vai ser um ótimo investimento também. Ó, quem tá aí é o seu parceiro de galeria também, Bruno Vilela. Então, deixa eu responder essa pergunta de Bruno para a gente fechar. Lógico. Ele falou, o que a gente estava falando aqui, ele falou, é a base do livro Crachá, de Clarissa Diniz. O que ele está falando, fantástico. Exatamente, eu ia falar de Clarissa e acabei me atropelando aqui e não falei. Eu estava falando dos pilares. Clarissa Diniz, acho que no início dos anos 2000, uma coisa, já faz bastante tempo. Talvez 2003, 2005, não lembro qual era a data desse livro. Ela escreveu um livrinho que chama-se Crachá. Que ela já leu esse livro? Ainda não. Eu adoro a Clarissa. Eu vou ler. Peça a ela. Ela deve ter ainda algum exemplar. Peça a Clarissa. E é um livrinho que fala dos 7 pilares para a legitimação de um artista. Então, fala exatamente disso que eu estava falando, da instituição, da crítica, da galeria, dos pares, não sei o quê. Então, são as 7 coisas que o artista precisa. Não precisa, mas se ele quer se legitimar, se ele quer fazer algo diferente, né? Enfim, entrar no mercado de outra forma, é importante que ele leia esse livro também. Perfeito. Valeu, Bruno. Escreveu 1999. Ela escreveu esse livro com 19 anos. Olha só. Killian, muito obrigada. Assim, obrigado, a gente também. A tarde toda. A gente vai marcar outra. A galera já está pedindo outra live. A gente marca outra. Vamos. Coisa. Prazer. Estou ansiosíssima para a sua exposição no CCBB. E vamos lá. Muito Você mora em São Paulo, né? Moro no Rio, mas eu tô sempre em São Paulo. Claro, tá do lado, tá pertinho. Maravilha, adorei também, viu? Adorei o convite, adorei conversar com você, com todos que participaram, agradeço a todo mundo.
Muito obrigada, gente. Um Obrigado. beijo de Tchau. sucesso. Beijo.